A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Otávio. O meu nome é Pedro. E nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcos Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo. E Pedro, hoje estamos na lição 6. Qual é o título da nossa lição? O título da nossa lição é a convivência em família. Então já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a sua família, com amigos, comenta no vídeo também. Vambora então, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula que o Senhor nos deu oportunidade de nos assistir, Espírito Santo. Abençoe todo mundo que está assistindo e todo mundo que vai assistir. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa aula. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Radassa e hoje eu vim fazer a leitura bíblica que se encontra em Deuteronômio 5, no versículo 16, que diz: Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Tchau! Então, adolescentes, o ponto principal da nossa aula é como podemos conviver em família agradando a Deus. Muito bem, Otávio. Para a gente agradar a Deus, nós precisamos seguir a sua palavra. E deixa eu te perguntar, sua mãe já te pediu para fazer alguma coisa e você não fez na hora que ela te pediu? Ah, já pediu já. É, a minha também. Ai, Deus, misericórdia. Filho, você já lavou a louça? Eu lavei o meu copo da semana passada. É, mas eu faço comida todos os dias, né, filho? Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho que ficar lavando louça todo dia, não. Ainda mais no tempo dela. E o meu tempo não importa, não? Mesmo que nós falhamos em algum momento, a nossa família ela é o nosso porto seguro, porque ela foi planejada por Deus. Mas, Otávio, eu tenho uma pergunta para fazer. Por que Deus planejou a família? A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a professora Larissa. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a professora Vitória. Então, nós já vamos começar falando sobre a origem da família. Mesmo. Como que a família surgiu, Vitória? E aí, Larissa, como? A família surgiu na criação. Deus criou o homem. Mas é interessante porque de todas as coisas que Deus criou, logo quando ele terminava de criar as coisas, ele falava assim, e viu Deus que era bom. Deus achou tudo bom. E aí teve uma coisa, Vitória, que ele viu e ele falou que não era bom. O quê? O homem. Quando Mas ele como criou assim? o homem e ele viu o homem sozinho, enquanto todos os animais tinham seus pares, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E depois que ele viu que não era bom que o homem estivesse só, ele decidiu formar a mulher. E foi a primeira família criada. Então, olha só que curioso, né? A única vez que Deus disse que algo não era bom na criação foi quando ele viu o homem só. E por isso ele criou a mulher, formou a primeira família e depois ele disse que era muito bom. E viu Deus que era muito boa a sua criação. E foi nesse momento que Deus criou a primeira família, que ele instituiu o casamento de Adão e Eva como o padrão entre casal, ou seja, um homem e uma mulher. Então, se você vê algo que foge desse padrão, você pode ter certeza que não está agradando de forma alguma o nome do Senhor. É verdade. E Deus, como ele criou e planejou a família é um propósito de Deus, é um projeto de Deus. Deus ama a família e ele não erra, Vitória. Então, Deus não errou quando ele formou Adão e quando ele formou Eva. Deus não errou quando ele instituiu que o casamento verdadeiro era entre um homem e uma mulher. E Deus também não errou quando ele te colocou na família que você está hoje, adolescente. A família é um projeto de Deus. E dentro das famílias, Deus instituiu autoridades, ou seja, os nossos pais, nossos responsáveis, eles são autoridades, eles são responsáveis por nós. E nós sabemos que cada família é formada por pessoas que são o quê? Diferentes. Tá, mas aonde que tá o problema em terem pessoas diferentes? O problema está no momento em que você começa a comparar. Tipo assim, porque a mãe da Maria Júlia deixa ela dormir na casa da Fernanda e minha mãe não me deixa dormir fora de casa. Aí eu peço, imploro, ela diz que não vai deixar.
Pois é, adolescentes, eu imagino que já passou alguma coisa assim na sua cabeça, só que nós não podemos deixar esse tipo de sentimento tomar conta da nossa mente, do nosso coração, porque cada família é diferente, cada pessoa tem uma forma de lidar com cada situação. Então, se seu pai ou sua mãe não deixa você fazer determinada coisa e o pai e a mãe de fulano deixa, não faça, obedeça seu pai e a sua mãe, porque essa é a forma com que eles lidam com essa situação. Então não reclame, não fique com inveja, não alimente raiva dos seus pais, porque isso é pecado e não agrada a Deus. Exatamente. E nós estamos falando aqui também, Vitória, para adolescentes que talvez não tenham uma família com pai, com mãe, com irmão. Talvez você até tem, mas você convive, você mora, né, com seus avós. Talvez quem cuida de você é os seus tios, ou, né, um avô, ou um padrasto, uma madrasta. Mas independente disso, você não deve comparar a sua família com outras famílias. Você não deve achar que você está na família errada, que a sua família te odeia, meu Deus do céu, não. Esse desespero todo, né? É, porque cada família vai ser singular e Deus te colocou dentro dessa família com um propósito específico. Exatamente. Cada família é única e você precisa lembrar a todo momento que Deus tem um propósito em cada lugar que você está. Glória a Deus! Então, olha, Pedro, muitos adolescentes acham que nasceram na família errada, mas ninguém escolhe a família que nasce. Mas pensa aqui comigo, de todas as 7 bilhões de pessoas do mundo, Deus te colocou lá na família exata. Então se Ele te botou lá, é porque Deus tem um propósito para você nessa família. Glória a Deus. E Deus conhece você, adolescente. Deus sabe das suas dificuldades, das suas necessidades. Ele sabe o que é melhor para você. Deus, Ele conhece a sua família como Ele conhece a minha e a sua também, Otávio. E se a sua família não for cristã, ore pela vida deles. Eu creio e sei que o Senhor vai alcançar a vida deles. Exatamente. Você conhece a Deus. Então você tem que ser um exemplo na sua família. Você tem que ser um testemunho vivo para que eles possam ver que você é uma diferença. Você não é uma pessoa comum. Então, Deus criou a família com um propósito. Mas, Otávio, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando eu falo família? Para mim vem amizade. Mas e vocês, adolescentes? O que a família representa para vocês? E aí, adolescentes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma entrevista e nós vamos ver como é que vocês vão reagir à pergunta que nós iremos fazer a vocês. Vamos lá? Responda apenas com uma palavra. O que a família representa para você? Vida. Responda apenas com uma palavra. O que a família representa para você? União. Comunhão. Já falou já, moço. O que a família representa para você? Segurança. Responda apenas com uma palavra. O que a família representa para você? Tudo. Responda apenas com uma palavra. O que a família representa para você? Comunhão. Apenas com uma palavra. O que a família significa para você? Amor. E foi isso, adolescentes. Essa foi a nossa entrevista de hoje. E nós vamos voltar agora para os nossos professores. Muito bom ver os nossos adolescentes falando sobre família, né? Porque realmente família é um lugar de amor, de segurança, de relacionamento, de aprendizado. E a família deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Um lugar que a gente pode, desabafar, a gente pode pegar conselhos dos nossos pais. Família é algo, como a gente fala, é de Deus. E o que o amor representa dentro da família? Bom, a família é um lugar propício para o amor. Mas o amor, ele não deve ser simplesmente uma obrigação. Eu amo minha família porque eu sou obrigada a amar minha família. Não! O amor, primeiramente, é um princípio bíblico. Todo mundo deve ser amado e deve amar dentro da família, porque esse foi o propósito de Deus. Inclusive, Deus, ele até exemplifica o amor de uma mãe para com o filho. Por exemplo, lá em Isaías 49:15, o Senhor diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se do seu filho? Que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, o Senhor, ele está falando assim, olha, por acaso uma mãe pode esquecer do seu filho? Um filho que ela tanto ama? Mas ainda que essa mãe se esquecesse do filho, Deus está falando, eu não me esqueço dos meus filhos.
E outra, o amor não é um mero sentimento, é uma decisão. Você decide amar o outro, você decide fazer coisas que vão deixar o outro bem, que vão fazer com que o outro fique bem. E o amor pode ser expresso de muitas formas, de várias maneiras. Exatamente. E como você tem demonstrado amor pela sua família? O amor, ele não é só expresso em palavras, né? No eu te amo, nos elogios. Mas o amor, ele também precisa ser provado por meio das ações. Então, por exemplo, quando você obedece os seus pais, isso é uma prova de amor. Quando você honra os seus pais, também é uma prova de amor. Quando você reconhece tudo que eles fazem por você, quando você os agradece, né? Quando você tem essa gratidão por tudo, todos os esforços e sacrifícios que os seus pais fazem por você, também é uma forma de amá-los. E digo mais, o amor demonstrado por meio das ações, ele pode transformar a convivência em família. E Larissa, tem gente que só reclama, que fica reclamando: ai, meu pai só briga comigo, meu pai só fala mal de mim, só me chama atenção. Aquele drama todo, gente, pelo amor de Deus, na Bíblia diz que Deus corrige aquele quem ele ama. Então, se seu pai e sua mãe estão te corrigindo, seus avós estão te chamando a atenção, as pessoas que cuidam de você estão te corrigindo em algo, é porque eles amam você. Eles querem ver você bem, querem que você faça as coisas da forma correta. Então, se alguém está te chamando a atenção, se está brigando com você, essa é uma prova poderosa de amor por você. Exatamente. Amar não é só passar a mão na cabeça. Ai, meu filhinho, coitado dele. Amar não é passar pano para as coisas erradas que você faz. Claro que não. Amar é instruir, é corrigir. E a Bíblia mesmo ensina os pais. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer, não vai se desviar dele. A família também é um lugar de muito aprendizado. Mesmo que você pense: ai, a minha mãe, ela não entende o que eu tô passando, ela não entende que o meu cabelo, ele não fica bom desse jeito. E aí eles ficam só brigando, ela não entende nada, nunca sabe. Ai, eu não sei o que fazer. Mesmo que você pense que seus pais não te entendem, que eles não entendem a dor que você está passando, que eles não sabem do sentimento que você sente, que você está precisando de um auxílio, eles sabem sim, eles são pessoas com mais experiência de vida, eles já passaram pelas mesmas fases que você está passando, que eu estou passando, e as melhores pessoas que podem nos ajudar são os nossos pais, são as pessoas que estão ali ao nosso redor, que querem o nosso bem, que nos amam e jamais vão fazer algo que vai nos fazer mal. Exatamente, Vitória. Muitas vezes nós preferimos desabafar ou pedir conselhos de pessoas que não têm nada a ver com a gente. Ou então de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Sendo que os seus pais, se você tem pais que amam a Deus, que são servos de Deus, os seus pais são as principais pessoas que vão poder te ouvir, que vão poder te aconselhar, porque eles te conhecem, eles se importam com você, eles amam você e eles vão poder te ajudar. Eles precisam ser pessoas de confiança na sua vida. Adolescentes, e mesmo que os seus pais não vivam uma vida pautada na Bíblia, que é a palavra de Deus, não se desespera, não se sinta sozinho, porque Deus, ele sempre coloca pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar. As suas lideranças, os seus professores, sempre existe alguém de Deus que vai ajudar a gente nos nossos momentos difíceis, que vão nos aconselhar, que vão falar qual é o melhor caminho e que vão orar por nós. Então, não se sinta sozinho. E se você se encaixa nessa situação, pede ajuda à sua liderança, que você não vai estar sozinho em momento algum. Olá, pessoal! Nós estamos aqui agora com o nosso pastor Jairo para bater um papo sobre a convivência em família. Olá, é um prazer estar com vocês e com a Larissa. Como é que é? É bate no papo? Bate papo. Ah, bate não é bate no papo, não. Deus abençoe. Bate no papo aí, galera. Isso aí. Pastor, como os nossos pais podem ajudar os filhos
nos conselhos e na tomada de decisões? Quem ajuda os pais são os filhos ou os filhos aos pais? Os pais aos filhos. Os pais aos filhos. Ó, os pais são excelentes, eu acho que eles são os principais conselheiros, né? E amigos dos filhos. A primeira pessoa que o filho deve confiar é o pai, né? Ou os pais, né? Mãe e pai devem desenvolver um caráter tal como o de Cristo e então os filhos devem confiar amplamente nas escolhas dos pais. Antigamente, os pais tinham mais essa autoridade, ainda tem, né? Isso não mudou, ao ponto do pai escolher quase tudo para os filhos, né? E os filhos terem, né, a graça e o prazer de seguir a orientação dos pais. Então, nenhum filho deveria tomar uma decisão sozinha sem compartilhar com os pais, né? Até que esse filho cresça e tenha a maturidade mais equilibrada para tomar decisões mais autônomas. Mas principalmente nas primeiras idades, né? Nas primeiras faixas etárias, o direcionamento dos pais é fundamental. Por exemplo, a Larissa não casou até hoje porque os pais dela não orientou ainda, né? É porque não apareceu ninguém ainda que meus pais me direcionaram. Tá vendo? Olha aí, ela passou obediente. Verdade. Pastor, mas tem alguns adolescentes que eles não têm essa relação com os pais, eles não confiam nos pais. Como que isso pode mudar? Bem, primeiro os adolescentes precisam saber por que é que eles não confiam nos pais, né? Primeiro, isso pode ser promovido com péssimas amizades ou má, né, companhias ou má influências. Segundo, porque eles estão sendo influenciados por professores, né, ou pessoas mais velhas que desconstroem a idade de pai. Ou eles estão sendo dominados pelo auto-engano e pela soberba de achar que os pais não acrescentam nada à sua vida. Uma das características principais da idade mais nova é a soberba. Sabia que vocês acham que sabe tudo? É verdade. E isso promove muito auto-engano. Quem foi, por exemplo, que escolheu a esposa para Isaac? Foi Abraão. Uhum. Ele enviou um servo. Isaac só viu Rebeca na hora de casar, não é isso? É verdade. Ele estava saindo da oração, quando ele olhou lá, estava vindo a comitiva com a Rebeca lá, né? Ele só a viu depois que ela chegou já escolhida para ele. Mas por que ele a amou? Porque o coração dele já estava predisposto a aceitar a vontade do pai, né? Muito bonito isso, né? Pastor, e agora a gente quer ouvir uma experiência do senhor. O senhor tem muitas histórias com seus pais, com seu pai. Conta para nós uma experiência que o senhor já teve relacionado a bons conselhos dos seus pais. Eu tenho 1 bilhão, né, dessas experiências. Meus pais sempre me orientaram em tudo, né? Eu cresci num bairro onde era muito pobre e grande parte dos meninos acabaram, né, entrando por um caminho não bom, né? Eu fui o primeiro menino, né? Minha família foi a primeira família do bairro a ir para a faculdade. Né? Não havia ninguém do nosso bairro que um dia experimentasse. Por quê? Porque a gente sempre seguiu. Nossos pais nunca deixavam a gente ficar até tarde na rua, né? Havia hora de brincar. A gente tinha que acordar cedo, arrumar a cama, lavar vasilha. Eu limpava a casa, né? As minhas irmãs eram pequenas. Então todos nós fomos criados desde pequeno com certas atividades e responsabilidades. Isso fez a gente amadurecer. Eu cuidei dos meus irmãos, eu dava banho neles, fazia comida para eles, lavava a roupa deles, porque meus pais trabalhavam cedo, saía 4 da manhã e chegavam 8 horas da noite. Então, com 12 anos, eu tinha uma idade de um adulto, né? Tanto é que com 12 anos eu fui eleito líder de 100 jovens, né? E é praticamente a idade que os nossos adolescentes têm também, né? 13, 12, 13. O fato de eu ter responsabilidade muito cedo me ajudou a crescer na responsabilidade e desenvolver a minha maturidade. Então, eu sempre obedeci meus pais. Eu não saía para a rua, não ficava lá. Os meus amigos ficavam lá até tardão, os pais não estavam nem aí. E foi lá que muitos deles conheceram as drogas, conheceram o mundo do crime, conheceram o roubo. E Deus me evitou porque meus pais nunca, às vezes, falavam, não quero que você anda com fulano. E eu não andava, né? E se eu temasse, eu apanharia. Obediência, Obediência, né? Isso mesmo. Então isso me ajudou muito a ser livre dessas inclinações pecaminosas. Meu pai me guiou, meu filho estuda. Porque se você estudar, você vai conseguir um bom emprego. Grande parte dos meus amigos
só fizeram o primeiro grau. Ó, meu filho acredita que você vai passar no vestibular. E nós passamos, todos nós passamos. Meu pai me ensinou, leia a Bíblia desde pequeno. Então lá em casa não tinha televisão. Com 30 anos é que lá em casa entrou uma televisão. Olha só. Então eu fazia culto lá em casa com as crianças, pegava a harpa, usava o terno do meu pai, a Bíblia, né? Aí o meu irmão cantava, me dava oferta, as minhas irmãs. Hoje os adolescentes não brincam mais disso, né? Não Quando eu era criança eu brincava disso também, de cultinho. Olha aí, ó. Muito legal. Tá vendo? E deu no que deu, tá vendo? É demais isso. Então é muito bom isso, é muito bom. É muito bom. Porque tudo que nós somos, né, a Larissa, tô brincando aqui, mas né, como Deus a abençoou. Esse é um processo de obediência. Os pais é que estão por trás, né? E os filhos que obedeceram os pais se deram muito bem, né? São aqueles que têm emoções mais estabilizadas, são aqueles que fizeram as coisas mais acertadas, são aqueles mais prósperos, são aqueles abençoados em tudo. E são os que mais vão viver. A longevidade de uma pessoa está muito relacionada à capacidade dela de obedecer e honrar pai e mãe. Amém. Muito obrigada, pastor, por essa conversa aqui, esse nosso bate-papo, não bate no papo, bate-papo, com o pastor Jairo. Eu estou muito feliz de estar com vocês nesse bate no papo. Tchau. Muito obrigada, pastor, que nos deu aí conselhos, dicas Obrigada. preciosas sobre o nosso relacionamento com os nossos pais. E uma outra coisa que a gente quer comentar aqui também é que muitas vezes, Vitória, as pessoas da nossa família, elas têm estilos diferentes, elas têm personalidades, temperamentos diferentes. Sim. Mas ainda assim, a gente precisa aprender a conviver em amor e em harmonia com todas as pessoas. Certa vez, o nosso pastor que acabou de falar aí com vocês, o pastor Jairo, ele ensinou para nós o seguinte, que a nossa casa, ela precisa ser um lugar de paz, um lugar onde habita a presença de Deus. Como se fosse assim, os anjos que estão acampados ao redor da nossa casa, quando eles estiverem dentro da nossa casa, eles vão virar um pro outro e falar assim: Uau, como aqui me lembra o céu. Parece que eu tô no céu. Que ambiente maravilhoso. Porque Deus, ele criou a família para que a gente desfrutasse. E ele criou a família também como uma pequena amostra, uma pequena porção de como vai ser o céu. Pois é, adolescentes. E dito isso, eu quero te deixar uma pergunta. E é para você refletir seriamente nisso. Será que as suas atitudes dentro da sua casa têm refletido o céu? Será que o jeito que você fala, o jeito que você se comporta, o jeito que você pensa das pessoas que convivem com você tem realmente refletido o céu aqui na terra? A gente precisa a todo momento, não só dentro da nossa casa, ter um comportamento que glorifica e que agrada ao Senhor. E isso dentro da nossa casa, principalmente porque dentro do nosso lar é o nosso porto seguro. A nossa casa, nossa família é o lugar onde a gente pede socorro. Quando um amigo deixa a gente de lado, a gente vai pedir socorro onde? Na nossa família. Quando dá tudo errado e você está desesperado, onde que você vai pedir socorro? Na sua família. Então, reflita na forma como vocês têm vivido, como vocês têm se comportado para glorificar o Senhor dentro da sua casa. Muito forte essa palavra. Será que nós estamos atraindo a presença de Deus para as nossas casas? Pois é, Pedro. Pois nós temos que ser cristãos de verdade, dentro de casa e fora também. Na palavra de Deus nos mostra vários exemplos. Como de Josué, que ele falou que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Raabe, ela acreditou em Deus e ela e a família dela foi salva. E também o carcereiro de Paulo. Ele achou que os prisioneiros tinham fugido, mas não tinham. E ele acreditou em Deus. E nisso ele e a família dele foi salva. E essas histórias, Otávio, nos mostram que Deus ama todas as famílias e quer salvá-las. E existem alguns princípios para a boa convivência em família. Vamos ver? Mas e aí, existe família perfeita? Não! Pois é, todos nós somos
pecadores que estamos tentando nos aperfeiçoar, tentando alcançar a perfeição. Mas existem alguns princípios bíblicos que nós precisamos seguir. Quais são esses princípios da boa convivência, Vitória? Honra e obediência, amor e respeito e boa comunicação. Então, vamos falar sobre eles? Vamos começar com a honra e a obediência, citando aqui um versículo super conhecido. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e te prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pessoal, esse é o 4º mandamento dos 10 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés. E esse mandamento é muito legal, porque ele está atrelado com uma promessa. Sim. Então, ele é um mandamento que tem uma promessa. Se você cumprir, você também vai ganhar essa promessa de Deus. Uhul! Que é uma promessa de viver muito, de viver bem. Então, Deus, ele institui sobre nós autoridades. Os seus pais ou os seus responsáveis, eles são autoridades sobre a sua vida. Então, quando você desobedece, grita, esperneia, responde, você está quebrando o mandamento, o 4º mandamento. E se você está quebrando esse mandamento, você também, está perdendo a promessa. Exatamente. A obediência é uma chave e ela abre portas de bênçãos na sua vida. Tanto a obediência à palavra de Deus, como também a obediência aos seus pais. Mas e se meus pais não forem crentes? Eu faço o quê? Pois é, se os seus pais não forem crentes, essa mesma promessa e esse mesmo mandamento, ele também se aplica a você. Mas a gente precisa ficar alerta. Se os seus pais são não crentes e te ensinam coisas erradas, coisas que ferem os princípios da palavra de Deus, então você deve ficar com a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Mas lembre-se sempre também de se cercar de pessoas que vão te ajudar a você tomar as decisões com sabedoria. E se os seus pais te ensinam coisas erradas, não significa que você deve desonrar ou desrespeitar os pais de vocês. Vocês precisam pedir ao Espírito Santo sabedoria e discernimento para lidar com essas situações sem ferir ou sem magoar os pais de vocês. E com isso a gente já entra nos próximos princípios, que é o amor e o respeito. Na palavra de Deus diz o seguinte: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Mas olha só, não significa que você tem que ficar falando isso o tempo inteiro. Ah, pai, você não pode me irritar. E você ficar irritando seus pais. Não, não se trata disso. Mesmo que algum dia, por acaso, seus pais falaram algo que te magoou, ou falaram coisas que feriu, sei lá, o seu pai ou sua mãe estavam no dia cansativo e estressante, você precisa agir com amor e respeito. Você não pode desonrar os seus pais em momento nenhum. Da mesma forma em que os seus pais não podem desonrar e faltar com amor com vocês. E um outro princípio que a gente vai falar é sobre a boa comunicação. Nós já falamos um pouquinho aqui nessa aula sobre a importância da gente conversar com os nossos pais. Exatamente. E pedir conselhos, né? Buscar orientação com eles. E é por meio desses diálogos, dessas conversas, que a gente vai ter uma boa convivência. Muitas vezes, seu pai ou sua mãe, eles querem conversar com você, eles querem ter uma relação mais aberta com você, e você fica enfurnado nesse quarto o dia todo, trancado, mexendo no celular, ou jogando, ou seja lá o que for, de fone no ouvido, e não dá espaço para criar uma relação de amor, de conversa com seus pais, ou então com os seus irmãos. Pois é, e um outro princípio que a gente quer trazer para vocês aqui também é o da honestidade. Muito importante. Seja honesto, por favor, seja verdadeiro com seus pais, não esconda as coisas, fale a verdade. Primeiro que você já não deve mentir. Exatamente. Né? Que mentir é pecado. Exatamente. Agora, omitir também é pecado. Eita. Quantos filhos se escondem debaixo de uma máscara quando estão perto dos pais? Isso é muito triste. Quando tá fora de casa, você é de um jeito. Quando tá com seus amigos da igreja, você é de um jeito. Quando você tá dentro de casa, você é de outro jeito. Às vezes você tem passado por alguma dificuldade e você finge que não tem nada acontecendo. Às vezes tem uma coisa que tá afligindo aí o seu coração, os seus sentimentos, e você dentro de casa finge que não tem nada acontecendo.
os seus pais, eles não são seus inimigos. Exatamente. Eles são seus amigos. E vocês podem ter essa relação de conversa. É claro que existem pessoas que vivem num contexto familiar diferente, onde essa relação de confiança é mais difícil, mas você não precisa criar e viver uma vida dupla, onde na escola você age de um jeito, em casa de outro, na igreja de outro, com determinadas pessoas de outra forma. Não faça isso. Você precisa criar relacionamentos de confiança. E mais uma vez, ter certeza de que Deus coloca as pessoas certas para te ajudar no momento certo. A gente só precisa ter o discernimento e a sabedoria de procurar essas pessoas certas no momento certo. Adolescentes, independente da situação que você vive, do contexto que você está exposto, não se esqueça. Deus te ama, Ele quer te ver bem e Ele quer te ajudar. Então, se abra para pessoas que Ele colocou do seu lado. Se abra para viver aquilo que Deus tem para você. Jesus, ele é o nosso maior exemplo em tudo. Ele era amoroso, manso, humilde, e isso com certeza refletia na boa convivência dele com a sua família. Jesus é o maior exemplo de filho. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele aprendeu com seus pais a maior parte da maneira de viver dele. Jesus, ele respeitava, ele honrava os seus pais, ele obedecia, ele era prestativo. Como um exemplo, na carpintaria. Junto com seu pai, né? Junto com seu pai. Ele ajudava o seu pai mexendo com madeira, fazer várias coisas assim. Então, adolescente, todas as vezes que você pensar em reclamar, falar mais alto, mentir, desobedecer, lembre-se de Jesus. E a palavra de Deus em Provérbios nos diz assim: porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, se seu pai está te corrigindo, é porque ele te ama, ele quer seu bem. Não despreze a sabedoria, não despreze a instrução daqueles que são responsáveis e autoridades sobre a sua vida. E agora a gente quer orar junto com vocês, para que o Espírito Santo ajude você, na sua casa, com a sua família, a ter uma relação poderosa, uma relação de harmonia, uma relação de paz, para que você tenha uma excelente convivência na sua casa. E se você se encaixa num contexto familiar que agora você acha que é difícil e que você já pensou que Deus não está com você, por favor, não use essa situação para ficar se vitimizando e pensando que, ai, Deus não me vê, Deus quer que eu fique sofrendo e tal. Não, misericórdia. Deus está te forjando para que lá na frente você seja um testemunho, para que lá na frente a sua história, aquilo que você tem passado hoje, sirva de exemplo e de auxílio para outras pessoas que podem estar vivendo a mesma situação que você vive hoje. Então, em momento nenhum, despreze aquilo que você vive, porque Deus tem um propósito em todas as coisas, nas coisas positivas e nas coisas negativas que acontecem na nossa vida. Então, vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Espírito Santo esteja com cada um que está escutando essa aula. Que o Senhor os ajude na convivência com a família, com os seus pais, com os seus responsáveis. Deus, que o lar de cada um seja um lar de harmonia, seja um lar onde a presença do Teu Espírito Santo possa habitar. Que o Senhor cubra com o Teu sangue cada família representada daqueles que estão escutando essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Então, Pedro, eu acho um momento muito importante da nossa aula, o momento da oferta. Aqui embaixo está aparecendo o Pix, o PicPay, a conta bancária da igreja, e nós também temos o nosso projeto dos 1000 Valentes, que é o nosso projeto para compra desse espaço maravilhoso que você está vendo aí. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Ó, vocês aqui, adolescentes. Bom, se vocês estão aqui, com certeza vocês estão esperando o quiz. Então bora lá para a nossa primeira pergunta. E para a nossa primeira pergunta, qual foi a primeira família criada? Letra A, José, Maria e Jesus. Letra B, Adão e Eva. Letra C, José e Eva. Ou letra D, Adão e Maria. Tempo esgotado. E bom, para quem respondeu, obviamente, a letra B, Adão e Eva. Vamos para a nossa segunda pergunta. De acordo com a lição, por que Deus colocou você na família que está? Letra A, porque você escolheu. Letra B, porque é parte do propósito de Deus. Letra C, porque Deus quis e ponto. Ou letra D, porque Deus queria te testar. E tempo esgotado. E você que marcou a letra A, não faz nenhum sentido você responder a letra A, obviamente que é a letra B, porque é parte do propósito de Deus. Qual é o primeiro mandamento com promessa mencionado na lição? Letra A, amar ao próximo. Letra B, não matarás. Letra C, honra o teu pai e tua mãe. Ou letra D, não dirás falso testemunho. Tempo na tela. E tempo esgotado. E a letra correta é a letra C. Honra teu pai e tua mãe. Espero que vocês estejam sendo bem obedientes com seus pais, hein? Vamos lá para a nossa quarta e última pergunta. Qual é um dos propósitos principais de Deus para a família? Letra A, salvação. Letra B, viver concordando uns com os outros. Letra C, ter sempre razão. Ou letra D, evitar discussões. Tempo na tela. E tempo esgotado. E a alternativa correta é a letra A, a salvação. Bem, adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham respondido aí no chat e aprendido com essa lição de hoje, ok? Então é isso. Tchau! Então, adolescentes, estamos chegando no final da nossa aula. Pedro, você pode orar para a gente finalizar? Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esses ensinamentos que o Senhor colocou sobre nós, ó Pai. Eu te peço para que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações poderosamente. Obrigado, Pai, por mais essa aula em nome de Jesus. Amém. Tchau.